Descontentamento dos apóstolos. A despedida de Marta e Maria com Sintique. Aplicação da lei do escravo. E eles estão mais uma vez a caminho, indo para o leste, em direção ao interior. Os apóstolos e os 2 discípulos estão agora com Maria Clopas e Susana, alguns metros atrás de Jesus, que está com sua mãe e as 2 irmãs de Lázaro. Jesus está absorto em falar. Os apóstolos, em vez disso, estão em silêncio. Eles parecem cansados ou desanimados. A atenção deles nem é atraída pela beleza do país, que é realmente maravilhosa, com suaves ondulações pela planície, como muitos travesseiros verdes sob os pés de um rei gigante, e suas pequenas colinas espalhadas aqui e ali, pronunciando as cadeias montanhosas do Monte Carmelo e Samaria. Agora entendo por que a planície de Saron é mencionada com tanto entusiasmo nas Sagradas Escrituras. Mas esse entusiasmo não é compartilhado pelos apóstolos, que parecem um pouco mal-humorados, os únicos a parecerem assim, neste dia esplêndido e neste território encantador. A estrada consular, bem conservada, corta as terras mais férteis, como uma fita branca, e de manhã cedo encontra-se com frequência fazendeiros carregados de mantimentos e viajantes que vão para Cesareia. Um dos fazendeiros, conduzindo uma fila de burros carregados de sacos, que alcança os apóstolos e os obriga a se afastar para dar lugar à caravana de burros, pergunta com arrogância: "O rio Quisson está aqui?" "Mais atrás", responde Tomé secamente, e murmura entre os dentes: "Seu idiota." "Ele é um samaritano e isso basta", responde Filipe. Eles ficam em silêncio novamente. Depois de alguns metros, como se estivesse concluindo um discurso interno, Pedro diz: "De que valeu a pena? Valeu a pena percorrer todo esse caminho? Por que fomos a Cesareia se ele não disse nem uma palavra? Achei que ele pretendia fazer algum milagre maravilhoso para convencer os romanos. Em vez disso", diz Tiago de Zebedeu, "ele nos expôs ao ridículo, só isso", comenta Tomé. O Iscariotes agrava a situação dizendo: "E nos fez sofrer, mas ele gosta de ser insultado e acha que nós gostamos disso também." Na verdade, foi Maria de Teófilo quem sofreu neste caso, comenta calmamente o Zelote. Maria se tornou o centro do universo? Ela é a única que sofre, a única heroína, a única a ser aperfeiçoada. Se eu soubesse, teria me tornado ladrão e assassino para ser objeto de tantos cuidados. Explode os Iscariotes. Na verdade, a última vez que viemos a Cesareia, e ele fez um milagre e evangelizou, nós o aborrecemos, expressando o nosso descontentamento porque ele o tinha feito, comenta o primo do Senhor. O problema é que não sabemos o que queremos. Se ele faz uma coisa, nós resmungamos. Se ele faz o contrário, ainda resmungamos. Estamos cheios de falhas, diz João com seriedade. "Oh, aqui está o outro sábio falando. Uma coisa é certa, nada de bom foi feito por algum tempo." "Nada de bom, Judas? E a mulher grega, e Hermasteu, e Abel, e Maria? Mas não é com tais nulidades que ele estabelecerá o reino", retruca os Iscariotes, sempre assombrado pela ideia de um triunfo terreno. "Judas, por favor, não julgue as ações do meu irmão. É uma pretensão ridícula. Menino quer julgar, ou devo dizer, uma nulidade que deseja ser a sua mesma versão." "Obrigado por me chamar de menino. Na verdade, depois de viver tanto tempo no templo, pensei que poderia ser considerado pelo menos com idade", responde os Iscariotes com sarcasmo. "Como são chatas essas discussões", diz André com um suspiro. "Verdade, em vez de estarmos unidos, quanto mais vivemos juntos, estamos sendo divididos. E, no entanto, em Sicaminon, ele nos disse que devemos estar unidos ao rebanho. Como poderemos ser assim se não estivermos unidos como os pastores?" comenta Mateus. "Então não devemos falar? Nunca devemos expressar nossas ideias? Não acho que sejamos escravos." "Não, Judas, não somos escravos, mas não somos dignos de segui-lo porque não o entendemos", diz o Zelote em paz.
Eu o compreendo muito bem. Não, você não o compreende. E como você, quem o critica também não o compreende. Compreender significa obedecer sem discutir, porque se está convencido da santidade do guia, diz o Zelote. Ah, você está falando de entender sua santidade. Eu estava me referindo às suas palavras. A sua santidade é incontestada e incontestável, apressa-se a dizer o Iscariotes. Você pode separar um do outro? Um santo sempre possuirá sabedoria, e suas palavras serão sábias. Isso é verdade, mas ele faz coisas prejudiciais por causa de sua santidade excessiva. Eu concordo, mas o mundo não é santo, e ele causa problemas para si mesmo. Agora, por exemplo, você acha que este filisteu e aquela mulher grega nos farão algum bem? Se vou fazer mal, retiro-me, diz Hermasteus, que se sente mortificado. Vim com a ideia de honrá-lo e fazer a coisa certa. Você iria entristecê-lo indo embora por esse motivo, Tiago de Alfeu responde a ele. Vou fingir que mudei de ideia, direi adeus a ele e irei embora. Certamente não, você não vai embora. Não é justo que o mestre perca um bom discípulo por causa do pavio curto dos outros, responde Pedro prontamente. Se ele quer ir embora por tão pouco, isso significa que ele não tem certeza de sua própria vontade. Então deixe-o ir, insiste os Iscariotes. Pedro perde a calma. Prometi-lhe, quando me deu Marzian, que me tornaria paternal com todos, e lamento quebrar a minha promessa, mas você me força. Hermasteus está aqui e vai ficar aqui. Sabe o que devo lhe dizer? Que você é aquele que perturba a vontade de outras pessoas e as faz se sentirem seguras. Você é aquele que causa separações e desordem. Isso é o que você é. Você devia se envergonhar. O que você é? O protetor de... Sim, você está certo. Eu sei o que você quer dizer. Eu sou o protetor da mulher velada, de João de Endor, de Hermasteus, da escrava, de qualquer outro que tenha sido encontrado por Jesus. E não sejas um desses esplêndidos ostensivos exemplares do templo, que são formados com a argamassa sagrada e teias de aranha do templo, os pavios perfumados com a borra das lâmpadas do templo, aqueles como você, em outras palavras, para tornar a parábola mais clara, porque se o templo é muito, a menos que eu me torne um tolo, o mestre é muito mais do que o templo, e falta-te... Ele grita tão alto que o mestre para e se vira, e está prestes a voltar, deixando as mulheres. Ele ouviu, ele ficará triste, diz o apóstolo João. Não, mestre, não venha, estávamos discutindo para matar o tédio da viagem, diz Tomé prontamente, mas Jesus permanece quieto para que eles possam alcançá-lo. O que vocês estavam discutindo? Devo dizer-lhes mais uma vez que as discípulas superam vocês? Sua gentil repreensão toca seus corações. Eles ficam em silêncio e abaixam a cabeça. Meus amigos, não sejam motivo de escândalo para aqueles que estão nascendo para a luz agora mesmo. Vocês não sabem que uma imperfeição sua é mais prejudicial à redenção de um pagão ou de um pecador do que todos os erros do paganismo? Ninguém responde porque não sabe o que dizer para se justificar ou evitar acusar os outros. A carroça das irmãs de Lázaro está perto de uma ponte sobre uma torrente seca. Os 2 cavalos estão pastando a grama espessa nas margens da torrente que talvez tenha secado recentemente, e portanto as margens estão cheias de grama. A criada de Marta e outro homem, talvez o cocheiro, também estão no leito do rio, enquanto as mulheres estão na carroça fechada, que está completamente envolta por uma pesada capa de couro curtido que pende como pesadas cortinas até o chão do vagão. As discípulas aproximam-se dele e o criado, que é o primeiro a vê-lo, informa a ama. O servo corre em direção às suas senhoras, curvando-se no chão. A ama idosa, uma bela mulher de tez morena, mas agradável, desce rapidamente da carroça e vai em direção às patroas. Mas Maria de Magdala lhe diz algo e ela dirige seus passos para a Santíssima Virgem, dizendo: Perdoe-me, mas minha alegria em vê-la é tão grande que não vejo mais ninguém. Venha, mãe abençoada.
O sol está escaldante, está fresco na carroça. Todas as mulheres entram esperando pelos homens que estão bem atrás. E enquanto eles esperam a Sintique, que está usando o vestido que Madalena vestiu ontem, beija os pés de suas senhoras, como ela insiste em chamá-las, embora lhe digam que ela não é nem escrava nem serva, mas convidada em nome de Jesus. A Virgem Maria mostra o precioso pacotinho de púrpura perguntando como os fios muito curtos podem ser fiados, pois se recusam a ser umedecidos ou torcidos. Não é assim que se faz, senhora. Eles devem ser reduzidos a pó e usados como qualquer outro corante. É o filamento da casca, não um fio de cabelo. Veja como é quebradiço, agora que está seco. Reduza a pó fino, peneire para remover todos os pedaços longos que manchariam a fio ou pano. É melhor tingir o fio em meadas. Quando você tem certeza de que tudo é pó fino, você o dissolve como cochonilha ou açafrão, ou o pó de qualquer outra casca, raiz ou fruto, e o usa. Fixe o corante com vinagre forte na última vez que o enxaguar. Obrigada, Noemi. Eu farei como você me disse. Eu bordei com fios roxos, mas eles me foram dados prontos para serem usados. Aqui está Jesus. É hora de dizer adeus, minhas filhas. Eu abençoo a todos em nome do Senhor. Vão em paz e leve paz e alegria a Lázaro. Adeus, Maria. Lembra-te de que choraste no meu peito as tuas primeiras lágrimas de felicidade. Sou, portanto, vossa mãe, porque um bebê chora suas primeiras lágrimas no seio de sua mãe. Eu sou sua mãe e sempre serei assim. O que pode ser pesado para você contar até mesmo à irmã mais gentil, a ama mais amorosa, venha e me conte. Eu sempre vou te entender. O que você não ousaria dizer ao meu Jesus porque ainda está manchada de humanidade, que ele não quer em você, venha e diga-me. Eu sempre serei indulgente com você. E se você quiser me informar também de seus triunfos, mas eu preferiria que você dissesse a ele, como flores de cheiro doce, porque ele é seu salvador, não eu. Eu me alegrarei com vocês. Adeus, Marta. Agora você está indo embora feliz e sua felicidade sobrenatural durará. Então você não precisa de mais nada, além de progredir na justiça, na paz que agora nada perturba em você. Fazei-o por Jesus, que vos amou tanto a ponto de amar a vossa irmã, a quem amais com todo o amor. Adeus, Noemi. Vá com o tesouro que você encontrou. Assim como você saciava a fome dela com seu leite, satisfaça agora a sua, com as palavras que ela e Marta lhe dirão, para que você veja em meu filho muito mais do que o exorcista que liberta os corações do mal. Adeus, Sintique, flor da Grécia. Você percebeu por si mesma que há algo mais do que carne. Floresça agora em Deus e seja a primeira das novas flores gregas em Cristo. Estou muito feliz por deixá-las unidas assim. Eu as abençoo com meu amor. O arrastar de pés está agora próximo. Elas levantam a pesada cortina e veem Jesus que está a poucos metros da carroça. Elas descem sob o sol escaldante que está brilhando na estrada. Maria de Magdala ajoelha-se aos pés de Jesus, dizendo: Eu te agradeço por tudo, e agradeço-te também muito por me fazeres realizar esta peregrinação. Vós só possuís sabedoria. Parto agora despojada dos restos mortais da Maria de outrora. Abençoe-me, meu Senhor, para me fortalecer cada vez mais. Sim, eu te abençoo. Desfrute da companhia do seu irmão e da sua irmã, e com eles forme-se cada vez mais em mim. Adeus, Maria. Adeus, Marta. Diga a Lázaro que eu o abençoo. Eu confio esta mulher a vocês. Eu não estou dando ela para vocês. Ela é minha discípula, mas quero que vocês deem a ela a oportunidade, por menor que seja, de entender minha doutrina. Eu virei mais tarde. Naomi, eu abençoo você e vocês dois também. Marta e Maria têm lágrimas nos olhos. O zelote os cumprimenta em particular, entregando-lhes uma carta para seu servo. Os outros os cumprimentam todos juntos. A carroça então parte. E agora vamos procurar algum lugar com sombra. Que Deus os guie. Você sente muito, Maria, que elas tenham ido?
ele pergunta a Maria de Alfeu, que chora silenciosamente. Sim, elas eram muito boas. Em breve voltaremos a encontrá-las, e terão crescido em número. Você terá muitas irmãs, ou filhas, se preferir. É tudo amor, seja maternal ou fraterno, diz Jesus confortando-a. Desde que isso não cause problemas, resmunga os cariotes. Problemas para amar uns aos outros? Não, dificuldade em ter pessoas de raças ou origens diferentes. Você quer dizer Sintique? Sim, mestre, afinal ela era a propriedade do romano e era errado tomar posse dela. Ele vai se zangar conosco e vamos recorrer ao rigor de Pôncio Pilatos. O que você acha que Pôncio Pilatos se importa se um de seus subordinados perde um escravo? Ele saberá quanto vale um escravo, e se ele for geralmente honesto, como dizem que é, pelo menos em casa, dirá que a mulher fez a coisa certa ao fugir. Se for desonesto, dirá: bem feito, eu posso encontrá-la. Pessoas desonestas não são sensíveis ao sofrimento de outras pessoas. Em todo caso, pobre Pôncio, com todos os problemas que fazemos para ele tem o suficiente para se preocupar, em vez de perder seu tempo com a queixa de um homem que deixou seu escravo fugir. Diz Pedro. E muitos dizem que ele está certo, e riem da ira do lascivo romano. Mas Jesus discute o assunto em um nível superior. Judas, você está familiarizado com Deuteronômio? Certamente, mestre, e não hesito em dizer, como poucas pessoas o são. E o que considera que é? O porta-voz de Deus. Porta-voz, assim repete a palavra de Deus. Exatamente. Você o julga corretamente, mas, então, por que você não acha que é certo fazer o que manda? Eu nunca disse isso, pelo contrário, acho que negligenciamos demais ao seguir a nova lei. A nova lei é fruto da antiga, ou seja, é a perfeição alcançada pela árvore da fé, mas nenhum de nós a negligencia, que eu saiba, porque sou o primeiro a respeitá-la e evitar que outros a negligenciem. Jesus é muito incisivo ao dizer essas palavras. Ele retoma: o Deuteronômio é intocável, também quando meu reino triunfar, e com meu reino a nova lei, e seus novos códigos e cláusulas, o Deuteronômio sempre será aplicado aos novos ditames, como as pedras quadradas das antigas construções são usadas para as novas, porque são perfeitas, e fazer paredes muito fortes. Mas meu reino ainda não existe, e eu, um israelita fiel, não ofendo nem negligencio o livro mosaico. É a base do meu comportamento e do meu ensino. Sobre a base do homem e do mestre, o Filho do Pai coloca a construção celestial de sua natureza e sabedoria. Em Deuteronômio está escrito: não entregarás ao seu senhor o escravo que veio a ti. Ele morará convosco onde quiser, ficará em paz em uma de suas cidades e você não o molestará. Este decreto se aplica em qualquer caso em que um escravo tenha sido obrigado a fugir de um mestre cruel. No meu caso, no caso de Sintique, a fuga não é para uma liberdade limitada, mas para a liberdade ilimitada do Filho de Deus. E agora que esta cotovia escapou da armadilha dos caçadores, você espera que eu a coloque novamente na rede e a entregue à sua prisão para privá-la também da esperança, depois de tirar sua liberdade? Não, nunca. Bendigo ao Senhor porque, assim como nossa viagem a Endor trouxe esse filho de volta ao Pai, nossa visita a Cesareia trouxe esta mulher a mim, para que eu a conduza ao Pai. Na Sicaminon falei-vos do poder da fé. Hoje vos falarei da luz da esperança. Mas agora vamos comer e descansar neste pomar, porque o sol está escaldante, como se o inferno estivesse aberto. Com a família dos viticultores, a cura de um velho, uma parábola sobre a esperança. Alguns vinhateiros que passam pelo pomar carregados de cestos de uvas douradas que parecem feitas de âmbar,
Vêm os apóstolos e perguntam-lhes: sois peregrinos ou estrangeiros? Somos peregrinos galileus a caminho do Monte Carmelo, responde Tiago de Zebedeu em nome de todos, que com os seus companheiros pescadores estica as pernas para vencer o cansaço. Os Iscariotes e Mateus estão acordando na grama em que se deitaram, enquanto os mais velhos, muito cansados, ainda dormem. Jesus está falando com João de Andor e Hermasteu, enquanto a Santíssima Virgem e Maria Clopas estão por perto, mas não estão falando. Os vinhateiros perguntam: vens de longe? A Cesareia foi a nossa última paragem. Antes disso, estávamos em Sicaminon e mais longe. Viemos de Cafarnaum. Oh, é um longo caminho nesta temporada. Mas por que vocês não vieram à nossa casa? É ali, viu? Podíamos ter-vos dado água fresca para vos refrescardes e alguma comida, comida rústica, mas boa. Venham agora. Estamos prestes a partir, que Deus o recompense da mesma forma. O Monte Carmelo não fugirá numa carruagem de fogo como fez o seu profeta, diz um camponês meio sério. Não vem mais carros do céu para levar os profetas. Não há mais profetas em Israel. Dizem que João já está morto, diz outro camponês. Morto? Desde quando? Foi o que nos disseram algumas pessoas que vieram de além do Jordão. Vocês o veneravam? Nós éramos seus discípulos. Por que o deixou? Seguimos o Cordeiro de Deus, o Messias que ele anunciou. Homens, ele ainda está em Israel, e muito mais do que uma carruagem de fogo seria necessário para transferi-lo dignamente para o céu. Vocês não acreditam no Messias? Claro que nós acreditamos, decidimos ir buscá-lo quando a colheita terminar. Dizem que ele é muito zeloso em obedecer à lei e que vai ao templo nas festividades prescritas. Logo estaremos indo para os tabernáculos e ficaremos no templo todos os dias para vê-lo. E se não o encontrarmos, iremos procurá-lo até encontrá-lo. Já que vocês o conhecem, diga-nos. É verdade que ele está em Cafarnaum quase o tempo todo? É verdade que ele é alto, jovem, pálido, louro, e que a sua voz é diferente da de qualquer outro homem, pois toca o coração dos homens e até os animais e as árvores a ouvem? Toca todos os corações, exceto os corações dos fariseus, Gamala. Tornaram-se ainda mais duros. Eles nem são animais, eles são demônios, incluindo aquele cujo nome eu carrego. Mas diga-nos, é verdade que ele tem a bondade de falar a todos, confortar todos, curar doenças e converter pecadores? Vocês acreditam nisso? Sim, nós acreditamos, mas gostaríamos de ser informados por vocês que o seguem. Oh, eu gostaria que vocês nos levassem até ele. Mas tens as tuas vinhas para cuidar. Mas também temos uma alma para cuidar, e ela vale mais do que as nossas vinhas. Ele está em Cafarnaum. Por marchas forçadas poderíamos ir e voltar em 10 dias. Aquele que procuras está ali. Ele descansou em seu pomar, e agora está falando com aquele velho e o jovem. E sua mãe e a irmã de sua mãe estão ao seu lado. Aquele? Oh, o que devemos fazer? Eles ficam rígidos de espanto. Todos são olhos olhando para ele. Nós vamos? Você estava tão ansioso para vê-lo, e agora você não está se movendo? Você se tornou de sal? Diz Pedro cutucando-os. Não, mas o Messias é tão simples assim? O que você esperava que ele fosse? Sentado em um trono brilhante, usando um manto real? Você pensou que ele fosse um novo rei Assuero? Não, mas tão simples, e ele é tão santo. Homem, ele é simples só porque é santo. Bem, vamos fazer isso. Mestre, seja paciente, venha aqui e faça um milagre. Há alguns homens aqui que estão procurando por ti, mas eles ficaram petrificados vendo você. Venha e devolva-lhes o movimento e a fala. Jesus, que se virou quando foi chamado, levanta-se sorrindo e vem em direção aos vinhateiros, cujo semblante está tão estupefato que parecem assustados. Que a paz esteja com vocês. Vocês me queriam? Aqui estou.
e faz o gesto habitual com os braços, que estende como se oferecesse. Os viticultores caem de joelhos e ficam calados. Não tenham medo, me digam o que vocês querem. Oferecem seus cestos cheios de uvas sem falar. Jesus admira as belas uvas e, dizendo: Obrigado. Ele estende a mão e pega um cacho e começa a comê-los. Oh, Deus Altíssimo, ele come como nós, diz com um suspiro aquele cujo nome é Gamala. É impossível não rir de tal comentário. Jesus também sorri mais visivelmente e, quase para se desculpar, diz: Eu sou o Filho do Homem. Seu gesto superou seu torpor estático e Gamala diz: Você não entraria em nossa casa, pelo menos até a véspera? Somos muitos, porque somos 7 irmãos com esposas e filhos, e depois há os velhos que esperam a morte em paz. Vamos, chame seus companheiros e junte-se a nós. Mãe, venha com Maria. E Jesus sai atrás dos camponeses que se levantaram e estão andando um pouco de lado para vê-lo andar. O caminho é estreito e passa entre árvores amarradas umas às outras por trepadeiras. Logo chegam às casas, porque são várias casas formando uma praça com um grande quintal comum no centro, onde há um poço. Paz a esta casa e aos que nela habitam, diz Jesus entrando e levantando a mão para abençoar, e depois baixa-a para acariciar um bebezinho seminu que o olha em êxtase. É lindo na sua pequenina roupa sem mangas, que caiu de seu ombro gordo. Ele está descalço, com um dedo na boca e uma côdea de pão coberta com óleo na outra mão. É o Davi, filho do meu irmão mais novo, explica Gamala enquanto um dos outros vinhateiros entra na casa ao lado para informar as pessoas. Depois sai e entra numa outra e assim sucessivamente, para que os rostos de todas as idades olhem para fora e se retraem e finalmente saem depois de um breve minuto. Há um velho sentado à sombra de um galpão protegido por uma enorme figueira e ele está segurando uma vara nas mãos. Ele nem levanta a cabeça, como se nada lhe interessasse. Ele é nosso pai, explica Gamala. Ele é uma das pessoas mais velhas da casa, porque a mulher de Jacó trouxe o pai aqui também quando ele ficou sozinho. Depois há a velha mãe de Lia, que é a esposa mais nova. Nosso pai é cego, seus olhos estão cobertos por um véu. Tanto o sol nos campos, tanto o calor do solo, pobre pai. Ele está muito triste, mas ele é muito bom. Agora está à espera dos netos, que são a sua única alegria. Jesus vai em direção ao velho. Que Deus o abençoe, pai. Que Deus lhe dê a sua bênção, seja quem for, responde o velho, levantando a cabeça em direção à voz. Seu destino é desagradável, não é? Pergunta Jesus gentilmente, acenando para os outros não dizerem quem está falando. Vem de Deus, depois de tanto bem que me deu durante a minha longa vida. Assim como aceitei o bem de Deus, devo aceitar também o infortúnio da minha visão. Afinal, não é eterno, terminará no seio de Abraão. Você está certo, seria pior se sua alma fosse cega. Sempre me esforcei para manter essa visão perfeita. Como você fez isso? Você que está falando é jovem, sua voz me diz. Você talvez seja como os jovens de hoje, que são todos cegos, porque não têm religião, hein? Cuidado, é uma grande desgraça não acreditar e não fazer o que Deus nos disse. Um velho te diz, meu rapaz, se você abandonar a lei, ficará cego tanto na terra quanto na próxima vida. Você nunca verá Deus, porque chegará o dia em que o Messias Redentor abrirá as portas de Deus para nós. Estou velho demais para ver esse dia aqui na terra, mas eu o verei do seio de Abraão. Por isso não reclamo de nada. Porque eu espero que através da minha escuridão eu possa expiar qualquer coisa que eu possa ter feito desagradável a Deus e que eu possa merecê-lo na vida eterna. Mas você é jovem, sê fiel, filho, para que vejas o Messias. Porque o tempo está próximo. O Batista disse assim, você o verá, mas se a tua alma for cega, serás um daqueles de quem fala Isaías. Você terá olhos, mas não verá. Gostaria de vê-lo, pai?
Pergunta Jesus, colocando uma mão em sua cabeça branca. Gostaria de o ver, claro, mas prefiro ir sem vê-lo. A vê-lo e meus filhos não o reconhecerem. Ainda tenho a antiga fé, e isso me basta. Eles, o mundo de hoje. Pai, vede, pois, o Messias, e que a tarde da tua vida seja coroada de alegria. E a mão de Jesus desliza da cabeça branca pela testa até o queixo barbudo do velho, como se o acariciasse, e enquanto isso ele se inclina para ficar na altura de seu rosto senil. Oh, Altíssimo Senhor, mas eu posso ver. Entendo. Quem és tu, com este rosto desconhecido, mas que me é familiar, como se já te tivesse visto? Mas, como sou tolo, você, que me devolveu a visão, é o abençoado Messias. Oh! O velho chora sobre as mãos de Jesus que ele agarrou, cobrindo-as de lágrimas e beijos. Todos os parentes estão em crise. Jesus solta a mão e volta a acariciar o velho, dizendo: Sim, sou eu. Venha, para que conheças as minhas palavras e também o meu rosto. E ele vai em direção a uma pequena escada que leva a um terraço sombreado, inteiramente protegido por uma grossa pérgola. Todos o seguem. Prometi aos meus discípulos falar-lhes de esperança e ia contar-lhes uma parábola para a explicar. Esta é a parábola, este velho israelita. O Pai do céu dá-me o assunto para vos ensinar toda a grande virtude que sustenta a fé e a caridade, como os braços de um jugo, um doce jugo. O cadafalso da humanidade, como o braço da cruz, o trono da salvação, como o suporte da serpente saudável, levantada no deserto. Andaime da humanidade, ponte da alma para voar até a luz, e situa-se no meio entre a fé essencial e a caridade mais perfeita, porque sem esperança não pode haver fé, e sem esperança a caridade morre. A fé pressupõe uma esperança infalível. Como alguém pode acreditar que chegará a Deus se não espera em sua generosidade? O que pode apoiá-lo durante sua vida se você não tiver esperança na vida eterna? Como podemos persistir na justiça se não alimentarmos a esperança de que cada boa ação nossa é vista por Deus, que nos recompensará por isso? Da mesma forma, como a caridade pode estar viva em nós se não temos esperança? A esperança precede a caridade e a prepara. Porque um homem precisa ter esperança para amar. Aqueles que perderam toda a esperança não podem amar. Esta é a escada, feita de degraus e corrimãos. Fé nos degraus, esperança nos corrimãos. No topo está a caridade, a qual se sobe por meio dos outros dois. O homem espera para crer e crê para amar. Este homem sabia esperar. Ele nasceu, um bebê de Israel como todo mundo. Ele cresceu com o mesmo ensinamento que todos os outros. Ele se tornou um filho da lei como todos os outros. Tornou-se homem, marido, pai, velho, sempre esperando nas promessas feitas aos patriarcas e repetidas pelos profetas. Na velhice, sombras cobriam seus olhos, mas não seu coração. A esperança sempre esteve acesa nele. Espera ver Deus, para ver Deus na próxima vida. E, na esperança daquela visão eterna, havia uma esperança mais íntima e mais cara: ver o Messias. E ele me disse, sem saber quem era o jovem que falava com ele: Se você abandonar a lei, ficará cego na terra e no céu. Você não verá a Deus e não conhecerá o Messias. Ele falou como um homem sábio. Há muitas pessoas em Israel agora que são cegas. Eles não têm esperança porque foi morta por sua rebelião à lei, que é sempre uma rebelião, mesmo quando velada por vestes sagradas, se não for a aceitação completa da palavra de Deus. Digo, de Deus, não das superestruturas ali colocadas pelo homem, que sendo demasiadas e completamente humanas, são negligenciados por aqueles que os colocam lá e são cumpridos mecanicamente, compulsoriamente, fatigadamente, infrutíferamente por outros. Eles não têm mais esperança, mas eles zombam da verdade eterna. Portanto, eles não têm mais fé ou caridade.
O jugo divino dado por Deus ao homem para fazer dele sua obediência e mérito. A cruz celestial que Deus deu ao homem para conjurar as serpentes do mal, para que ele pudesse fazer dela sua saúde. Perdeu o braço da cruz, aquele que sustenta a chama branca e a vermelha, fé e caridade, e as trevas desceram aos corações dos homens. O velho me disse: é uma grande desgraça não acreditar e não fazer o que Deus nos disse. É verdade, eu confirmo, é pior do que a cegueira corporal, que pode ser curada para dar a um justo a alegria de ver de novo o sol, os prados, o fruto da terra, os rostos de seus filhos e netos, e sobretudo o que era a esperança de suas esperanças, ver o Messias do Senhor. Quisera que tal virtude estivesse viva na alma de cada homem em Israel, e sobretudo nas almas daqueles que são mais instruídos na lei. Não basta ter estado no templo, ou ser do templo, não basta saber de cor as palavras do livro, é necessário torná-las a vida de nossas vidas por meio das 3 virtudes divinas. Você tem um exemplo. Tudo é fácil de lidar onde eles estão vivos, até o infortúnio, porque o jugo de Deus é sempre leve, que pesa apenas sobre o corpo, mas não desanima o espírito. Vão em paz, vocês que moram nesta casa de bons israelitas. Vão em paz, velho pai. Você tem a certeza de que Deus te ama. Termine seus dias justos colocando sua sabedoria no coração dos filhos de seu próprio sangue. Não posso ficar, mas a minha bênção permanece aqui entre essas paredes ricas em graça, como as uvas desta vinha. E Jesus gostaria de ir embora, mas ele tem de ficar pelo menos o tempo suficiente para conhecer esta tribo de todas as idades e receber o que eles desejam dar a ele, até que seus sacos de viagem estejam como peles de bode volumosas. Ele pode então ir novamente para a estrada por um atalho na vinha, que lhe foi mostrado pelos vinhateiros, que só o abandonam quando chegam à estrada principal, à vista de uma pequena aldeia, onde Jesus e os seus amigos podem passar a noite. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.